Olá, eu sou o Maurício Spiandorello e este é o For Sales Grandes Carreiras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do For Sales Grandes Carreiras, programa semanal de entrevistas com executivos que são referências em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Grandes Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e das dicas dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, falaremos sobre o segmento de administração de benefícios. E para me acompanhar com as perguntas e com os comentários, eu terei a companhia do Eduardo Nogueira, que é um dos consultores sêniores aqui da equipe da For Sales. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no canal. Bacana, Eduardo. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de convidar todas as pessoas que ainda não acompanham a For Sales para que se inscrevam no nosso canal, clicando no ícone vermelho Inscreva-se, e não deixe de ativar a sinetinha para serem sempre notificados quando divulgarmos vídeos novos. Para aqueles que gostam de conteúdo em formato de áudio, eu convido também a acompanhar a For Sales no Spotify, no Apple Podcast e no Deezer. Lá você terá os mesmos conteúdos que o YouTube, porém em formato de podcast. Feito o convite, a nossa conversa de hoje ela estará estruturada em 4 partes diferentes. Na primeira parte, falaremos sobre a carreira do nosso convidado. Na segunda parte, o nosso convidado falará sobre o principal case da sua carreira. Na terceira parte, falaremos sobre o futuro do segmento de administração de benefícios. E na quarta e última parte, o nosso convidado dará dicas de carreira para quem quer um dia chegar a uma posição de número 1 na área comercial. Então, se você quer um dia chegar a uma posição de número 1 na área comercial ou quer construir uma grande carreira, seja no segmento de administração de benefícios ou em qualquer outro segmento, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque o nosso convidado de hoje é o Júlio Brito, um executivo com mais de 20 anos de experiência no segmento de adquirências e administração de benefícios. Começou a carreira na Cielo, passou por Banco Safra e hoje é o diretor comercial da Alelo. Júlio, nós gostaríamos de te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É um prazer te receber aqui para esse bate-papo. O prazer é meu, Maurício, Eduardo, muito obrigado. Eu fico honrado, inclusive, em estar aqui com vocês, em estar falando, inclusive, para todo o público aí. E cá para nós, quando você fala aí executivo ou referência, me deixa totalmente lisonjeado, mas com uma super responsabilidade também, né? Legal. Então, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, da onde você começou até os dias de hoje, nos contando as empresas por onde você passou, os cargos que você exerceu, para quem está nos acompanhando e não te conhece, poder te conhecer um pouquinho melhor. Então vamos lá. Eu sou filho de caminhoneiro com uma professora e costureira. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 meses de idade e minha mãe teve que se virar. Ela teve que costurar bastante naquela época. Depois ela acabou ingressando, inclusive, como no corpo docente de uma escola pública lá da cidade. Mas até lá a gente teve que batalhar bastante, até para poder ajudar um pouco na economia doméstica. Eu sou casado, sou pai de 3 filhos, adoro esportes. E eu gosto de esportes até porque eu acho que esporte tem muito a ver, tá, com o dia a dia da área comercial. Tá? Ele nos remete à competitividade, nos remete à disciplina, a foco, a estratégia, a motivação. Então, assim, por isso eu gosto de esportes, porque eu faço algumas analogias, inclusive, com o mundo corporativo, né? Eu nasci em Torixoréu, uma cidade pequena lá no interior de Mato Grosso, uma cidade com aproximadamente 4.200 habitantes. Mas naquela época, ela não tinha 2.000. A cidade ela situa no leste do estado de Mato Grosso, faz divisa com Goiás, tá? E, como eu disse, meus pais se separaram cedo e eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Aos 9 anos de idade, eu descobri que o nosso vizinho, o seu Aurino e Dona Maria, eles tinham um sítio e eles precisavam de alguém para ajudá-los a vender o que eles produziam no sítio, como banana, alface, coentro, cebolinha e aí por diante. Eu me ofereci para o seu Aurino e para a Dona Maria, me coloquei à disposição deles até para poder ajudar no orçamento doméstico. E aos sábados e domingos eu empurrava um carrinho de mão, eu e minha tia, tá, com todos os produtos do seu Aurino e da Dona Maria na cidade inteira. Aos 11 anos de idade, eu comecei efetivamente, tá, como vendedor,
trabalhei numa loja de armarinhos, a loja Primavera lá da minha cidade, era a única loja de armarinhos que tinha na época, e dos 11 aos 14 eu trabalhei lá. Eu fui balconista, então vendia, cortava tecidos, vendia do zíper, a linha, a camisa, vendia panelas e aí por diante. Quando eu fiz 14 anos de idade, em 1980, o Banco do Brasil chegou na minha cidade. E o Banco do Brasil teve um programa que perdurou até o ano de 96, que é um programa de menor aprendiz. É um programa que visava inserir o menor carente no mercado de trabalho. Tinha alguns pré-requisitos. Primeiro, tinha que ser carente, e segundo, tinha que se destacar na escola. Então, eu fui pré-selecionado, participei de uma seleção no Banco do Brasil, fui aprovado como menor e entrei. E o Banco do Brasil, ele tinha alguns benefícios aí para o menor. Ele permitia que o menor participasse de seleção interna ou externa, o famoso concurso do Banco do Brasil. Em 1982, o Banco do Brasil lançou um concurso no Brasil inteiro. O que eu fiz? Usando um pouco o meu poder de argumentação, de negociação, negociei com o meu supervisor, um mês de férias e me dirigi para Goiânia. Lá eu me hospedei numa pensão pequena, uma pensão simples no centro da cidade, e eu me inscrevi num cursinho que dava aulas para o concurso do Banco do Brasil. Tá? Só que eu descobri que esse cursinho, eu estava inscrito na parte da manhã, no turno matutino, mas eu descobri que no vespertino e no noturno também tinha aulas. Então eu negociei com a direção do cursinho para eu também ter aulas na parte da tarde. E aí, o que eu fiz? Eu tinha aula de manhã, tinha à tarde e à noite eu estudava na pensão. Eu voltei para minha cidade naquela época, a energia era a base de gerador. O nosso gerador ele funcionava das 7 da manhã até as 11 da noite. Depois das 11 da noite, ou era luz de velas, tá? Ou era a base de lamparina. Então, vocês imaginam que depois das 11 da noite eu estudava, mais ou menos, depois que eu voltei de Goiânia, eu estudei mais ou menos uns 3 meses ainda, até 3, 4 horas da manhã. Então, abandonei futebol, abandonei absolutamente todo o lazer de final de semana, e final de semana, para mim, era um tempo que eu me dedicava também para estudar. Eu estudei tanto, me dediquei tanto, porque eu precisava de agarrar com unhas e dentes essa única oportunidade que eu tinha na minha vida, tá? Que era justamente o concurso do Banco do Brasil, que se eu não passasse aos 18 anos, eu seria desligado, tá? E teria que me virar tentando encontrar alguma outra ocupação na cidade, como funcionário público municipal ou estadual, ou então em algumas outras pequenas empresas. Como eu estava dizendo, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, que dos 11.200 aprovados no Brasil inteiro, a minha classificação foi 284. E a partir daí, a minha carreira deslanchou, depois que eu fiz 18 anos, que eu assumi efetivamente na carreira administrativa do Banco do Brasil. Aí passei por Goiânia, fui transferido para lá, e eu fiz carreira. Tá? E quando eu cheguei em Goiânia, eu acabei, inclusive, sendo aprovado no vestibular da PUC para o curso de Economia, mas abandonei esse curso porque eu quis fazer carreira no banco. E aí, o que eu fiz? Fui para o interior da Bahia como supervisor de banco, tá? Supervisor de agência. E a partir daí, a minha carreira só deslanchou. Eu fui supervisor, fui gerente de suporte, fui gerente de expediente, assumi gerência geral numa outra cidade do interior da Bahia, lá na cidade de Mundo Novo. Tive um tempo em Irecê, depois fui para mais 2 agências, fui gerente geral de 2 agências em Salvador. Eu estava num momento interessante da minha carreira, mas o Brasil também vivia um momento diferente e muito interessante. A gente vivia o auge da estabilidade econômica. E com a estabilidade econômica, o dinheiro de plástico ele entrou em total evidência no Brasil. E aí, em 1996, iniciou atividades no país a VisaNet, atual Cielo, que era do Banco do Brasil, era do Bradesco, que era do Banco Real naquela oportunidade. Para assumir a gerência regional, tá, que cuidava do norte e do nordeste da VisaNet, foi escolhido uma pessoa que ele era o gerente regional da BB Cartões. Eu fui na despedida desse cidadão, tá? E na ida dele para a VisaNet. Ao chegar lá e ao cumprimentá-lo, ele falou assim, cara, eu não sei por que você não está conosco. A sua agência é uma agência que ela é destaque em cartões do estado da Bahia, o seu estilo de trabalho é um estilo muito agressivo, o seu estilo para vendas, eu acho que tem tudo a ver. O que eu fiz? Participei da seleção da VisaNet, fui aprovado, só que eu fui aprovado e fui morar em Manaus, porque não tinha mais vaga na Bahia. Aí eu fui responsável pelos 4 estados do norte, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Passei 2 anos de lá, voltei para a Bahia, depois passei mais 6 anos na Bahia, fui nomeado gerente de filial em BH, lá para cuidar de uma parte grande do estado de Minas Gerais. Depois de 2 anos que eu estava em BH, eu tive um convite
para assumir uma gerência nacional de varejo na Cielo, em São Paulo. Me mudei para São Paulo, passei um tempo nessa posição lá no varejo e fui promovido a diretor do interior de São Paulo. Em 2010, o mundo de adquirência ele passou por algumas mudanças, porque antigamente, até o ano de 2010, VisaNet ou Cielo, nas máquinas deles só passava o cartão Visa, na rede só passava Mastercard, a gente vivia um momento de exclusividade. Com o fim da exclusividade, a necessidade, inclusive, de uma concorrência mais ampla, tá? Abriu-se o mercado de adquirência e começaram a surgir várias outras empresas no país, como, por exemplo, a GetNet, PagSeguro, que na época era subadquirente, Elavon, atual Stone, e aí por diante. Tá? O Banco Safra, de olho nesse mercado, querendo, inclusive, atuar e lançar a atual Safra Pay, me convidou para ser o head comercial da operação. Só que entre a minha contratação e a minha efetiva posse, o banqueiro desistiu em função do estouro da crise da Grécia. Isso foi já em agosto de 2011. Como eu tinha um contrato com eles, eu cumpri esse contrato. Depois, ao fim do contrato, eu saí e assumi uma superintendência de trade media na Ankara Ivanhoe. É uma holding canadense que tem mais de 23 shoppings espalhados no país, dentre eles alguns em São Paulo. Depois de um tempo lá, eu fui convidado de novo para retornar para o grupo, já na posição de diretor comercial na Alelo, onde eu estou até hoje, desde janeiro de 2015, né? Um pouco do meu background que eu queria falar para vocês aqui. Eu sou formado em administração, com habilitação em marketing. Eu fiz o meu primeiro MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV, até porque eu acredito muito no fator gente. Eu fiz também um MBA pleno em gestão pela FGV, em convênio com a Ohio University. Fiz um pós-MBA também, um curso de CEO da FGV. E há 2 anos e meio atrás, eu concluí um programa de gestão avançada da Fundação Dom Cabral, em convênio com o INSEAD na França. Esse é um pouco do Júlio, que tem mais de 30 anos de experiência em planejamento comercial e em parcerias. Tá? Legal, Júlio, bacana. E nessa trajetória toda que você me narrou, deixa eu te fazer uma pergunta importante aqui. Qual você acha que, a partir do momento que você ingressa ali na Cielo e vem crescendo dentro desse segmento de adquirência e administração de benefícios até chegar à sua posição atual, né? Qual você acha que é a principal atitude ou o principal conhecimento que você tem que te ajudou a chegar tão longe? É essa determinação? Enfim, não quero responder por você, mas qual você acha que foi o principal motivo que te ajudou a chegar até aqui? Eu acho que você já respondeu em parte, viu, Maurício? Eu acho que determinação é foco, é garra, é vontade de crescer, é vontade de fazer diferente, sem atropelar nenhum processo e sem passar por cima de ninguém, né? Uhum. E pensando na sua carreira, não no seu dia a dia de trabalho, né, na construção da carreira, qual você acha que foi a principal decisão, a principal escolha que você teve que te ajudou a impulsionar a carreira? Eu acho que a minha saída do Banco do Brasil, eu acho que ela foi um grande divisor de águas na minha carreira, né? Até porque você imagina que eu estava numa empresa secular, uma empresa tradicional, uma empresa na qual normalmente as pessoas ingressam, trabalham e se aposentam, né? Então, eu acho que assim, o grande divisor de águas na minha carreira foi essa saída do banco, foi a ida para o mercado privado, foi entrar, inclusive, num mercado com uma competição ampla, e onde eu tive a oportunidade de me desenvolver como pessoa, como profissional. E, é claro, eu nunca parei de estudar, como eu disse um pouco para você a respeito aí do meu background, né? Perfeito, Júlio. Excelente. Vamos entrar agora no segundo bloco de perguntas, onde vamos falar um pouco sobre o principal case da sua carreira. Para conduzir as perguntas desse segundo bloco, eu vou passar a palavra para o Eduardo. Maravilha, obrigado, Maurício. Júlio, para a gente entrar nessa etapa aqui, acho que você tem um repertório super vasto, né? Então, eu acho que vai ser difícil você escolher uma passagem. Mas, enfim, o objetivo aqui é que você pudesse compartilhar conosco, que quem está nos acompanhando também, qual que foi o momento da sua carreira que você pôde entregar mais resultado, qual que foi o case aí, talvez mais emblemático nessa longa carreira que você construiu no segmento, né? Para dividir conosco um pouquinho, por favor. Eduardo, graças a Deus eu tenho um histórico de entregas diferenciadas, né? Eu acho que é um pouco em função da minha atitude, eu acho que a gente já falou um pouco a respeito, né? Mas eu vou trazer para um momento mais presente. Eu quero falar um pouco da Alelo, tá? Onde eu cheguei em 2015 e, coincidentemente, quando eu cheguei na Alelo em 2015, a gente vivia uma crise econômica ascendente no Brasil, né?
e nós tínhamos o desemprego crescente. Então, você entrar numa empresa de benefícios com um desafio de crescimento no momento de crise, tá, é extremamente desafiador, porque o nosso segmento ele depende muito, mas muito, do fator emprego. Eu tive a oportunidade de, junto com o meu time, estudar muito bem o mercado, estudar o nosso negócio, a nossa forma de atuação. E, é claro, eu contei com o apoio de várias áreas internas da empresa, contei também com uma consultoria externa. E nós executamos um projeto de go-to-marketing que foi sucesso. Tá? Esse projeto ele proporcionou para a gente crescimento acima de 2 dígitos e é um crescimento constante, é um crescimento efetivo, que se faz presente, inclusive agora, mesmo num momento de crise como esse que a gente vive, né? Então, assim, eu tive um crescimento do time comercial e os resultados foram totalmente favoráveis, inclusive o resultado de pesquisa de clima, porque nós mudamos a forma de atuação da Alelo no país, entendeu? Mudei um pouco a distribuição geográfica, mudei a segmentação. Eu acho que isso foi fundamental para que o projeto disparasse e fosse sucesso. Excelente, Júlio. E foi bom, é algo recente, né, que você viveu. E na tua opinião, qual que foi o principal aprendizado que você teve com esse case, com essa passagem, né? E se você talvez faria algo diferente na tua opinião, se você pudesse retornar lá em 2015? Olha, Eduardo, diferente não, né? Eu acho que a gente pode sempre aprimorar um pouco, né? Eu acho que é importante, a gente tem sempre oportunidade de fazer melhor, né? Mas o principal aprendizado meu é que você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Eu acho que uma coisa legal de todo esse projeto aí do go-to-marketing foi que a gente conseguiu envolver todas as áreas da companhia. As áreas da companhia nos apoiaram, eles apoiaram totalmente o projeto e isso contribuiu muito para o sucesso do case. O maior aprendizado, eu entendo que assim, o processo de comunicação ele tem que ser claro, tem que ser transparente. A gente tem que definir papéis e responsabilidades e divulgar isso de uma forma bem tranquila e bem transparente. E o que aconteceu de uma maneira legal é que nós envolvemos todos os stakeholders aí do processo. Desde banco sócio, nós envolvemos todos os funcionários, não só da área comercial, mas também funcionários de outras áreas. Nós ouvimos o cliente, porque eu acho que é importante você ouvir o cliente. Então, o fato da gente ter ouvido, ter captado, inclusive, a visão do cliente, ela fez com que a gente efetivamente trabalhasse de uma maneira diferente e mudássemos toda a forma de atuação. Acho que foi por isso que foi sucesso. A união faz a força de verdade. E na Alelo eu sou muito feliz porque todas as áreas abraçam a causa da comercial, porque abraçam a causa do cliente, né? Júlio, se você me permitir, eu queria te fazer uma perguntinha com relação a essa redistribuição da estrutura comercial, né? Qual foi a grande mudança que você fez? Afinal de contas, a gente está falando com pessoas da área comercial, né? E acho que é sempre legal entender o que alguém traz de inovação na área. Quando você redesenhou a estrutura comercial, qual foi a grande mudança que ocorreu? Nós criamos algumas verticais diferentes, porque inclusive tinha vários conflitos de canais. Nós temos 2 bancos sócios, né? Então, nós tínhamos times diversos que atendiam os bancos sócios, nós temos parceiros comerciais, nós tínhamos também um time que atendia parceiro comercial, e como eu disse, tinha muito ruído no processo, na comunicação, e inclusive nós tínhamos que administrar constantemente conflitos de canais. Com a verticalização que nós fizemos, inclusive, determinando superintendências, tá, com estruturas totalmente focadas em determinados canais ou segmentos, eu acho que a comunicação ela se tornou mais fluida, foi mais fácil da gente, inclusive, acompanhar todas as etapas do processo de vendas, tá? Eu acho que esse foi o grande aprendizado, tá? A grande lição que a gente tira e um dos motivos para que o case efetivamente fosse sucesso. Perfeito, Júlio, excelente. Vamos entrar agora no terceiro bloco de perguntas, onde vamos falar um pouco sobre o futuro do segmento de administração de benefícios. A gente está vendo um movimento, Júlio, do surgimento de empresas startups nesse segmento, como não deixa de ser o caso da Gympass. A gente tem escutado falar muito de personalização individual dos benefícios, né? O colaborador ele ganha um valor X e ele escolhe quais são os benefícios que ele quer ter. A gente já vê esse movimento em algumas empresas, mas eu gostaria de ouvir de você, né? Quais que você acha que são as 3 principais transformações que esse segmento vai passar nos próximos anos? Se isso vai se acentuar, não vai se acentuar? Enfim, qual que é a sua visão
para o futuro do segmento de benefícios? Maurício, eu acredito que o futuro ele é um propulsor de ações concretas para as demandas do presente, né? Isso tudo ele é muito vital para a sobrevivência das organizações, num mundo que a gente vive em profunda e ágil transformação, né? Eu acho que, em outras palavras, a gente estuda o futuro ou estuda as tendências do futuro para construir o presente. A primeira grande transformação que a gente já está vivendo agora é a dinâmica do modelo de trabalho, né? A dinâmica do trabalho ela já vinha mudando há alguns anos, principalmente nas grandes cidades ao redor do mundo, né? E essa tendência ela potencializou demais agora durante o isolamento social. E eu acho que deve seguir a todo vapor. Na Alelo, por exemplo, a gente já pratica há alguns anos o Anywhere Office, né? Não é nem home office, é o Anywhere Office, porque eu acho que o profissional ele tem que ter liberdade de atuar, de trabalhar onde ele estiver, não necessariamente no escritório ou não necessariamente na residência. Então, assim, pelo menos uma vez por semana, os nossos colaboradores eles já trabalhavam de algum lugar, né? Nós tínhamos já o Anywhere Office implantado com sucesso na Alelo. Então, assim, a gente já estava meio preparado nesse sentido para o trabalho remoto. É claro, quando eu digo meio preparado, a gente não estava 100% preparado. Mas, assim, no momento da pandemia, a gente levou o escritório para casa e a gente tem vivenciado essa mistura de área da vida pessoal com profissional, é mãe de família tendo que cuidar de criança, é criança participando, inclusive, de vídeos e reuniões. Então, assim, essa mudança, ela trouxe vários impactos na nossa vida, é claro. Mas, assim, no quesito performance e resultados, eu acho que, de modo geral, a gente viu que as pessoas parecem que estão mais comprometidas nas entregas, né? E isso tem sido, para mim, acho que um fator positivo. Essa transformação, eu acho que ela está totalmente ligada às mudanças do setor que a gente está vivendo agora. E quando eu falo setor, é o nosso setor aqui. Usuários e RH, eu acho que assim, eles já estão vivenciando e gerenciando uma jornada de trabalho e de benefício de uma maneira diferente. O ano passado, graças a Deus, coincidentemente, eu acho que nada, não é coincidência ou nada por acaso, a gente fez uma pesquisa Alelo de hábitos no trabalho. A gente se associou aí com o Instituto Ipsos e levantamos nas várias regiões do país alguns pontos que são interessantíssimos, que são, eu entendo, como direcionadores, inclusive, de novos modelos de trabalho. O primeiro deles é que, assim, a gente recebeu nessa pesquisa informações do tipo 49% das pessoas empregadas, elas achavam que, assim, outro poderia ser o lugar para trabalhar. E assim, e que a empresa dos sonhos para eles, tá? Era a empresa que pudesse ofertar para eles flexibilidade no ambiente de trabalho, né? Agora, já 40% buscava flexibilidade e, inclusive, com carga horária totalmente diferente, flexível. Eu acho que a segunda grande transformação, ela está relacionada à mobilidade, tá? Que é bastante ligado já à nova dinâmica de trabalho remoto, né? Eu acho que a mobilidade ela já tem sido um ponto crucial para os trabalhadores. Esse momento de distanciamento, esse momento da pandemia, da quarentena que a gente vive, eu acho que ele já está refletindo com certeza como é que vai ser a mobilidade no futuro, né? Se antigamente as discussões sobre mobilidade ela se limitava a deslocamento, eu acho que a conversa hoje ela é muito mais ampla, né? Porque as pessoas elas entenderam que não é só deslocar, mas sim saber qual é a maneira melhor de ir e de vir. A gente parte assim de um ponto que para nós é essencial, que é o direito à liberdade de escolha do usuário. A questão de vale transporte ser utilizado exclusivamente em transporte público tradicional, como ônibus, trem, metrô, eu acho que isso já não é mais suficiente. Eu entendo que as empresas, os RHs, eles têm que oferecer a opção de escolha para o funcionário, né? Nessa pesquisa que eu te falei de hábito do trabalho, lá com a Ipsos, né? 71% dos entrevistados, eles indicaram que o deslocamento ele tem impacto na produtividade. Eu acho que isso fica muito mais evidente, vai ficar muito mais evidente daqui a alguns anos, porque a gente vê que os jovens de hoje, esses jovens que nasceram na internet no Uber, tá? Assim, quando eles ingressarem no mercado de trabalho, a opção deles vai ser outra. Eu tenho um filho, meu filho do meio, que trabalha também, todos os três eles já trabalham, né? Tá? Há 4 anos atrás ele aboliu o carro da vida dele. Ele usa Uber, ele usa bike, ele usa patinete e aí por diante. Ele mora próximo do trabalho. Então, assim, porque para ele o conceito de mobilidade ele é muito mais amplo, né? E a gente lançou o primeiro cartão multimodal do mercado há 2 anos atrás na Alelo, que é o Alelo Mobilidade. Esse cartão ele permite, inclusive, que o portador escolha como ele quer pagar e que aplicativo ou que meio de mobilidade ele quer utilizar. Seja o táxi, carro compartilhado, locação de bicicleta, patinete. Pra você ter uma ideia, ele pode usar até táxi aéreo. E assim, eu acho que os carros não vão desaparecer, mas a dinâmica ela vai mudar consideravelmente.
Nós lançamos a Veloy há 2 anos atrás, tá? Pensando um pouco no fato de poder descomplicar a mobilidade urbana, e assim, inicialmente pensando em pagamento automático de pedágio de estacionamento. A gente já está rediscutindo, e olha que em breve deve estar vindo muito mais novidade nesse segmento também, né? E eu acho que, assim, a gente vê muito falar também, tá, de Beneflex, um pacote de benefícios flexíveis. O trabalhador hoje ele quer muito mais flexibilidade para usar os benefícios. Pensando nisso, a Alelo também já lançou um cartão de multibenefícios. Ele pode ser usado como o usuário quiser. Ele pode usar no supermercado, ele pode usar no restaurante, mas se ele quiser comprar um livro, ele também pode. Se ele quiser abastecer o carro, ele pode. Ou até no segmento de saúde. Se ele quiser pagar uma consulta ou um exame, ele pode também. Até porque eu acho que liberdade de escolha ela é fundamental, principalmente nos dias de hoje, né? Esse cartão, Júlio, ele é depositado pela empresa um valor único e o usuário pode utilizar em diferentes locais, é isso? Existem 2 possibilidades. Ele pode depositar ou a empresa também pode atribuir para ele, que é a modalidade que a gente mais utiliza, um limite de crédito, né? E a partir daí ele pode usar nos vários locais dentro do limite que é estabelecido mensalmente pela empresa para ele. Perfeito, Júlio. Muito Maurício, interessante. se me permite aproveitar o conhecimento que o Júlio tem sobre o tema, né, Júlio? Acho que a gente tem que aproveitar todo o background que você tem do segmento. Você citou no case há pouco, em relação ao case que você citou de go-to-market da Alelo em 2015, né, naquele ambiente econômico instável, né, crise política que havia naquele momento. E agora a gente vive um outro filme, talvez, né? Um roteiro diferente, mas um cenário também bem conturbado por causa da pandemia, enfim, né? Naquele momento, em 2015, o Brasil viu uma taxa de desemprego de 8% a 9%. Você citou que o desemprego é um propulsor aí do negócio de vocês, né? Enfim, o aumento da taxa de desemprego é ruim, né, para o segmento. Com E certeza. agora o BGE divulgou uma projeção de 18% de taxa de desemprego. Então, 10 pontos percentuais acima daquela época, né? Correlacionando o teu case 2015, Júlio, com o ambiente que a gente vive hoje, claro que ambos complicados do segmento macroeconômico, mas como é que você entende? Você já viu esse filme, mas são atores diferentes, né? Ligando esses pontos de taxa de desemprego, segmento, o futuro do segmento de benefício, o que você entende desse caldeirão que pode vir agora? Nossa, eu acho que o futuro é meio incerto, né? Tá, você imagina que assim, a gente depende, antes de mais nada, de diretrizes de regulamentação das leis trabalhistas, né? É algo que está totalmente fora do nosso alcance, né, Eduardo? Mas eu entendo que as empresas como a Alelo, nós somos uma empresa de vanguarda, para você ter uma ideia, há 16 anos atrás, quando a Alelo foi lançada, todo esse mercado de benefícios, ele trabalhava com voucher de papel. A Alelo ela já veio de uma forma totalmente diferente e disruptiva. A gente ingressou nesse mercado com dinheiro de plástico. 5 anos depois, a gente embarcou um chip, porque queríamos muito mais segurança nesse mercado. E a partir daí, nós não paramos, Eduardo. A gente lança produtos novos, não vou dizer que a cada dia, mas de acordo com as oportunidades que o mercado ou que o futuro nos apresenta, né? Então, assim, o nosso core, nosso core é benefícios. Eu acho que o nosso carro-chefe, ele é benefícios porque a empresa já nasceu assim, ela já nasceu com benefícios. Mas nós saímos um pouco desse segmento também, né? A gente está expandindo o nosso ramo de atuação. Eu falei que a gente tem o Alelo Mobilidade, a gente tem cartão premiação, a gente tem cartão de gestão de despesas. Então, assim, a gente já está trabalhando também, pensando até no segmento de saúde, né, e partindo até do pressuposto que o governo aprovou recentemente, mesmo que temporário, a telemedicina, que já era uma tendência, ou melhor, uma prática existente em outros países do mundo. Então, assim, a gente se associou recentemente também com o Doutor Consulta, que dá desconto até para a utilização de cartão de Alelo Despesa ou Alelo Pagamentos. Então, assim, o nosso portfólio de produtos hoje, ele já é amplo, e eu digo para você, Eduardo, que ele não para por aí. Excelente, Júlio, muito bom. Uma última pergunta dentro desse terceiro bloco, Júlio, referente ao futuro do segmento de administração de benefícios. A gente viu pipocar, né, muitas empresas pequenas nesse segmento. Qual que é a tua visão para os próximos anos? O mercado está cada vez mais diluído ou ele voltar a se concentrar nos grandes players? Qual que é a tua percepção com relação a isso? Eu acho que, de novo, está concentrado, Maurício, hoje está mais diluído, vai depender muito
de como o segmento atender às demandas de cliente. E mais um detalhe, né? Como eu acho que eu já disse agora há pouco também, a gente depende das diretrizes de regulamentação das leis trabalhistas, né? A gente depende do regulador. Eu acho que isso não está... isso está totalmente fora do nosso alcance, mas a gente tem que trabalhar. Eu entendo que nós, enquanto empresa que se diferencia no segmento, com uma postura muito mais consultiva, nós aproveitamos aí agora um pouco a pandemia, aproveitamos a quarentena para reciclar o nosso time, o time da Alelo como um todo, mas especificamente da área comercial. Nós fizemos aí cursos e treinamentos, mais de 200 cursos e treinamentos, procurando capacitar os nossos profissionais, inclusive com uma atuação diferenciada a partir desse momento. Eu não digo não só nesse momento, mas a partir desse momento, porque o atendimento à distância ele exige diversas habilidades diferentes de relacionamento, né? Então, assim, nós lançamos agora na quarentena a cartilha para RHs. É um material que apoia os nossos clientes com dicas e informações de como auxiliar os colaboradores nesse momento de pandemia, de trabalho remoto. Esse material ele já foi distribuído pelos nossos consultores, né? Então, eu acho que, assim, outro ponto que vai ser importante aí nos próximos anos é o delivery, né? O consumo via entrega, ele se intensificou muito com o surgimento de aplicativos de entrega, né? E agora, sim, as empresas, as pessoas, para se manterem seguras, elas estão utilizando muito, elas estão se adaptando a novas formas de consumo agora, né? E isso em especial quando a gente fala de alimentação. O uso de aplicativo de entrega de comida, ele tem ajudado muito as pessoas que estão em casa, né? Isso acelerou, fez com que a gente acelerasse a nossa parceria com o iFood e com o Rappi, que é uma tendência que dificilmente vai desacelerar. E olha, nós já tínhamos, já em piloto na empresa, o Pede Pronto. O Pede Pronto, ele é uma plataforma de entrega e de retirada de refeição em praça de alimentação, assim, que abole totalmente a necessidade do cliente pegar fila. Você imagina que na grande cidade o tempo é muito valioso e ação como essa tende a crescer rapidamente no mundo pós-pandemia. Até porque, na realidade, as pessoas também não querem se misturar muito, né? Então, o que esse aplicativo ele possibilita? Você da empresa pode comandar um pedido acessando um cardápio, tá? E quando você chega na praça de alimentação do shopping, você já consegue retirar o seu pedido. O seu pedido está pronto, retirado e já está pago, né? Eu acho que isso é um super salto, né? Eu acho que um outro item que é importante, que vai ser o grande divisor de água aí nos próximos 15 anos, é a questão da saúde, né? A saúde, eu acho que é a bola da vez. Eu acho que a grande riqueza do momento é a saúde, né? É engraçado que eu fiz uma palestra essa semana e eu estava falando um pouco a respeito disso, né? Você troca o wealth por health, você troca o W por H, né? Tá? Eu acho que isso abriu, inclusive, um pouco do que eu falei, exceção na rotina de consultas médicas, né? Então, assim, as pessoas não têm que estar se dirigindo a consultório médico, né? A telemedicina, eu venho discutindo telemedicina já há quase 2 anos dentro da empresa, né? E a gente aguardava a regulamentação, né? Com a aprovação agora, eu acho que dificilmente volta, tá, ao que era antes. Eu acho que o governo deve... Acredito, isso é uma aposta do Júlio, acredito que o governo deve dar continuidade, inclusive, na liberação da telemedicina, né? E eu te falei no Doutor Consulta, a gente já tem hoje, né? O cliente nosso, ele já consegue hoje fazer uma consulta, ser atendido por clínico geral, até nutricionista, né? Via vídeo de WhatsApp, né? Excelente. Júlio, vamos entrando aqui então no quarto e último bloco da nossa conversa, onde vamos compartilhar dicas de carreira com quem está nos acompanhando. Esse quarto e último bloco nós dividimos em 3 pilares diferentes. Um primeiro pilar de aprendizados, um segundo pilar de desenvolvimento pessoal e um terceiro pilar de gestão de pessoas. Eu vou passar a palavra para que o Eduardo faça as primeiras perguntas referentes a aprendizado. Maravilha, obrigado, Maurício. Júlio, para a gente começar aqui então, falando de aprendizados, né, como o Maurício já elencou o primeiro bloco aqui, eu queria saber na tua visão, qual foi o maior erro que você cometeu na tua carreira, né, e como é que você usou esse aprendizado para não errar novamente, né? Nossa, que pergunta difícil, hein, Eduardo? Você está falando em erro? Com toda seriedade, eu prefiro não chamar de erro, tá? Eu prefiro falar de lição aprendida, tá? Já que nós estamos falando de aprendizados, eu acho que a gente tem mais que positivar. Eu acho o erro muito grave, muito forte, né? Eu entendo que uma determinada decisão, ela não necessariamente pode ser um erro, né? Eu acho que é um equívoco, mas eu encaro isso como um aprendizado para o futuro e como oportunidade de amadurecimento. Quando eu estava no auge da minha carreira,
na Cielo, tá? Eu já estava com mais de 15 anos lá, você viu, eu passei quase 16 anos no Banco do Brasil, eu entrei numa de disrupção total, né? Saindo de um momento de estabilidade, inclusive para o mercado privado, já com mais de 15 anos na Cielo. Eu digo o auge da minha carreira porque a gente vivia já o momento de ampla concorrência e a minha diretoria ela tinha uma performance destacada lá. Então eu tive a oportunidade de dar um salto maior numa outra empresa que estava estruturando o negócio, né? Eu acho que o maior equívoco meu foi não ter tido tempo de avaliar melhor todo o processo e eu optei rapidamente por aceitar esse desafio. Tá? Como eu te disse, aconteceu uma crise na economia mundial, o contratante desistiu do projeto, me direcionou para uma outra atividade no conglomerado, e eu tive que reaprender serviços bancários, né? Eu não me fiz de rogado, não, eu resolvi fazer do limão limonada, tá? Eu acho que eu não só aprendi novas atividades, como desempenhei muito bem o meu papel, tanto que eu cheguei até a ser convidado 3 vezes depois que eu saí para retornar, já agora no atual desafio de adquirência que eles vivem, né? Tá? Mas eu aproveitei meu tempo integral durante o contrato justamente para fazer um trabalho diferenciado. Eu exercitei muito a resiliência, até porque, na realidade, eles me deram um desafio que não tinha muito a ver com o meu perfil, com o estilo de trabalho que eu gosto. E eu acho que nesses 3 anos eles foram suficientes, nunca nada é suficiente, né? Mas eu acho que eles foram importantíssimos para o meu amadurecimento como pessoa, como profissional. Por isso que eu não considero um erro, tá? Eu acho que eu tive a oportunidade de crescer, de exercitar a resiliência, e isso fez muito bem para a minha carreira e me possibilitou, inclusive, estar mais carimbado, eu acho, com mais bagagem para enfrentar os desafios que a gente vive no mundo atual. Excelente. Júlio, nesse segundo bloco, referente a desenvolvimento pessoal, eu gostaria de te fazer 2 perguntas, mas vou fazer 2 numa só. Eu gostaria de saber de você, para aquela pessoa que está querendo chegar a uma posição de head de área comercial, que está construindo a sua trajetória, né? Tem algum curso, alguma formação que você indica que essa pessoa faça, que você acha mais coerente ou mais recomendada para quem quer construir uma carreira como a sua dentro da área comercial? E a segunda pergunta que eu faço junto com a primeira é se houveram 3, 4, no máximo 5 livros que você leu e que te ajudaram a te impulsionar na sua carreira e que você compartilharia com as pessoas que estão nos acompanhando. Maurício, eu acho que o cara da comercial ele tem que fazer cursos relacionados à venda, relacionados a negócios, atuação consultiva, inteligência emocional. Eu acho que assim isso tem que fazer parte da série de cursos, de treinamentos aí que eu entendo como obrigatórios para a área comercial. Mas além de todos esses que eu falei, eu fiz 3 que especificamente eu adorei. Eu fiz um curso de empreendedorismo em Babson College, em Boston, há 10 anos atrás, que eu achei sensacional. Ele abriu efetivamente a minha cabeça, inclusive, para empreender, assim como um de inovação e design que eu fiz em Berkeley University. Mas, assim, se falando em gestão, eu citei o programa de gestão avançado da Dom Cabral, né, com um convênio com o INSEAD. Eu acho que esse curso, sim, ele me gabaritou, inclusive, para poder desempenhar melhor a minha função, o meu papel de gestor, é o que eu estou fazendo atualmente, né? Você falando de livros, né? Não necessariamente livros novos, eu busco até livros mais antigos, livros de 10, de 15 anos atrás, de 12 anos atrás, como também de momento atual. Tem um livro que eu li há um tempo atrás e que me tocou muito, que o título dele é Dedique-se de Coração, do Howard Schultz. Esse cara foi o fundador da Starbucks. E ele fala, inclusive, ele mostra muito a questão da veia empreendedorismo dele, né? De empreendedorismo dele, né? Um outro livro que eu acho que é muito legal, não tão recente também, é o Satisfação Garantida, do Tony Hart, né? Esse cara foi o fundador da Zappos, adquirida pela Amazon. Ele também fala muito, ele dá lições de empreendedorismo, ele fala de resiliência, né? Ele fala de como lidar com fracassos de uma maneira muito forte. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é o do guru do momento, que é o Yuval Harari, né, que é 21 lições para o século XXI. Ele trata, inclusive, de temas de entendimento do mundo, ele retrata um pouco o momento atual em que a gente vive, quais os desafios. E, coincidentemente, você está falando de livro, eu tenho um livro que eu estou lendo agora, tá? Eu não concluí ainda esse livro aqui, tá? Que é Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Leoncini, né? Ele fala de uma maneira muito leve, ele conta através de uma parábola, tá? Ele fala dos desafios de gestão, ele fala dos desafios de gestão de equipe e de desenvolvimento e de crescimento de equipe. Eu acho que isso é muito legal também, tá? E cara, eu tenho uma série de livros, eu tenho um Casa Mais
300 livros na minha biblioteca. Muito bom, Júlio. Para quem está nos acompanhando através do YouTube, a gente vai deixar nos comentários abaixo do vídeo o nome dos livros e dos autores para quem quiser pesquisar e entender um pouquinho mais sobre os livros que o Júlio comentou. Eduardo, vou passar a palavra para você. Opa, maravilha. Júlio, para a gente fechar aqui esse bloco, falar sobre um pilar super importante, né? Se não o mais, sobre gestão de pessoas, né? E aí eu queria saber, na tua opinião, Júlio, como gestor já experiente, com todo o teu background, quando você está avaliando um candidato para a tua equipe, né? Contratando uma pessoa para a sua equipe, o que você avalia? Quais são os pontos-chave que você avalia nessa pessoa? Se para você é mais importante uma experiência prévia na posição ou perfil? Enfim, queria saber qual a tua opinião a respeito disso. Você falou de gente, né? Eu adoro gente. Eu acho que para você trabalhar com gente, para você lidar com gente, Eduardo, antes de mais nada, você tem que ser gente. E você tem que gostar de gente, né? Você tem que gostar. E quando eu falo pessoas, eu falo gente, né? E quando eu avalio alguém para um cargo que eu estou contratando para a minha equipe, eu acho que, assim, humildade é um fator chave. A vontade de fazer. Eu olho muito o candidato, eu vejo se ele tem brilho nos olhos, se ele tem garra, né? Eu acho que o profissional, além dele se preparar para os desafios, ele deve estar altamente motivado para entregas diferenciadas, né? Trabalho em equipe, eu acho que a pessoa tem que lidar muito com outras pessoas, tem que lidar com contribuição, ele tem que pensar muito em união, tá? E isso, para mim, é fundamental num candidato. Quando você me pergunta a respeito de experiência prévia ou de perfil, para mim, disparadamente perfil. A experiência não quer dizer muita coisa, porque nem sempre, para mim, é um fator determinante para eu escolher um candidato. Um candidato experiente, ele pode não necessariamente atender uma expectativa quanto à gestão, liderança do time, gostar de gente, humildade, empatia, que eu acho que é a palavra do momento, né? E determinação e garra. Então, assim, eu acho que perfil tem tudo a ver. Excelente, Júlio. Júlio, para a gente finalizar aqui, uma pergunta mais ampla aí, para usar também, mais uma vez, toda a tua experiência como gestor de longa data já. Que dica você daria, Júlio, para quem está nos acompanhando, está começando talvez no segmento de adquirência ou também no segmento de benefícios, enfim, né? E também de forma geral, evidentemente, para o jovem profissional que está construindo a sua carreira, né? Que dica que você dá para ele chegar numa posição futura aí de diretor comercial, número 1, head comercial? Que dica que você dá para esse profissional que está construindo a sua jornada? Antes de mais nada, Eduardo, não esquecer nunca as origens, né? Eu adoro Torixoréu, eu adoro a minha cidade, adoro a simplicidade das pessoas de lá, adoro a simplicidade das pessoas da minha família, né? Tá? Dos meus amigos, eu acho que assim, eu nunca os abandonei, até porque eu gosto, a gente mantém contato constantemente, a gente aprende muito, né? Mas eu acho que de uma forma geral, as empresas hoje, elas procuram profissionais que têm os mesmos valores que elas, ou de filosofias parecidas. É mais do que isso. Eu acho que a gente vive uma mudança de gerações em que o propósito ele está sendo muito levado em conta, né? O propósito ele tem se tornado o ponto de partida hoje nas organizações. A gente se pergunta hoje qual é o meu propósito de vida, né? A partir da definição de propósito é que você efetivamente define como é que você quer trabalhar a partir dele. Tá? Eu acho que propósito impacta muito, tanto empresas quanto negócios, impacta as pessoas, né? E as pessoas hoje, se eu puder dar uma dica, é assim, escolha a empresa que tem o mesmo propósito que você, tá? Estude muito, se dedique muito, tá? Eu nunca parei de estudar na minha vida, tá? E assim, eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo de arriscar, tá? Eu vou de cabeça, eu entro de cabeça nas relações. A partir do momento em que eu aceito um desafio, você pode ter certeza que eu faço de tudo para entregar, para fazer bem feito e para superar a expectativa. Eu acho que assim, um vendedor, um executivo de vendas que se relaciona e que está, inclusive, nesse mercado, ele tem que gostar de vender, ele tem que gostar de gente, ele tem que gostar do negócio, tá? Ele tem que ser, antes de mais nada, leal consigo mesmo, com seus valores, com seus princípios, com a família e com a organização na qual ele está inserida. Maravilha, Júlio. Com essas dicas valiosíssimas, a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje. Eu gostaria muito de te agradecer, Júlio, pela disponibilidade de tempo, por ter aceitado o nosso convite para fazer essa conversa. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a vocês todos pela oportunidade. Eu estou à inteira disposição. Estou no LinkedIn, inclusive, com o Júlio Brito. Tá? Ou jcmbrito@yahoo.com.br ou jbrito@lelo.com.br, vocês me localizam lá. Eu estou à inteira disposição aí, inclusive faço mentoria, não só na Lelo, mas faço mentoria também
em outras empresas do grupo. Eu estou à disposição de quem quer crescer, de quem quer fazer diferente e de uma maneira ética e correta na sua vida. Maravilha, fica aí a dica então. Agradeço também ao Eduardo pela companhia, a todos que ainda não acompanham a For Sales, eu reforço o convite para que nos acompanhem no YouTube, nas plataformas de podcast, no LinkedIn, que é através dessas plataformas que a gente vai compartilhar esse tipo de conteúdo. Muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui, até o próximo For Sales Grandes Carreiras.